Nosso boa tarde a todos os colegas vereadores, comunidade aqui presente, também a comunidade que nos assiste a partir deste momento. Quero saudar a todos, saudar o nosso presidente, Marco Silva, também saúdo a nossa companheira e vereadora Cláudia Furlaneto, e também os colegas vereadores que vieram neste horário para nos acompanhar e para participar deste debate que está, por minha conta, esta grande oportunidade de estarmos falando sobre alguns assuntos aqui nesse nosso grande expediente, que eu considero que temos que realmente usar e aproveitar esta grande oportunidade de falar com vocês que estão nos assistindo, com vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Eu confesso que inicialmente tive uma certa dificuldade de definir o tema do nosso grande expediente de hoje. Porque nós temos tantos assuntos para tratar aqui, nós temos tantos movimentos feitos aqui na nossa comunidade de Passo Fundo, são projetos de leis aqui apresentados, indicações, debates, reuniões fora aqui da Câmara de Vereadores, são muitas ações, são muitos temas que poderia ser trazido aqui neste momento, mas eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade de falar do que eu acredito, de falar de projeto de sociedade, projeto que eu defendo no meu dia a dia e que eu acredito para o bem do Brasil, para o bem do Estado e para o bem do nosso município de Passo Fundo. Está sim em curso, a partir do momento que um gestor assume, a defesa de um projeto de sociedade. E iniciou esta construção deste projeto que quero falar de agora em diante, no ano de 2003, com a vitória de um metalúrgico, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acredito que a partir dali é um marco da sociedade brasileira. A partir dali nós conseguimos começar a construir um projeto de sociedade. Que sociedade nós queremos? É isso que nos movimenta no nosso dia a dia. Acredito, e é claro, com toda certeza, os colegas vereadores é assim também, acreditam em algo e vão em busca deste algo e defendem esta ideia, esta proposta, esta ideologia política e assim por diante. Então, quero dizer que acredito nesse projeto. Um projeto de, realmente, a luta de redução da desigualdade social no nosso país, a luta de um Brasil que faça uma gestão para resolver demandas e problemas de toda a sociedade brasileira, de todos os milhões de brasileiros, e não uma gestão voltada para uma minoria, que quero citar aqui como era até 2002, uma minoria que levava vantagem, minoria elitizada dos brasileiros. E não é assim que deve ser feito. Tem que haver construção de políticas públicas para toda a sociedade brasileira, para todos os brasileiros, e não fazendo diferenciações na sua ação, na implantação das políticas públicas. Então eu quero aqui, nesta tribuna, senhor presidente, acompanhando as últimas notícias, e especialmente na imprensa conservadora, assim como por políticos, de modo especial, a exemplo da fala do nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, também muitas falas do senador Agripino Maia e o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, entre outros políticos, muitos deles investigados por atos de corrupção
e até agora estão pedindo a renúncia da nossa presidenta, presidência Dilma Rousseff. E falando em Cunha, se nós observarmos o perfil da mesa diretora da Câmara dos Deputados Federais, nós vamos ver que ali, dos 11 deputados da mesa da Câmara, 8 deputados estão envolvidos diretamente na Lava Jato, nestes atos de corrupção que todos conhecem, que é através da Operação Lava Jato, que fez essa grande descoberta, e que bom que isso aconteceu, e que 8 destes deputados estão envolvidos diretamente. Não posso me calar e aceitar falácias de que tudo no Brasil está péssimo. E os responsáveis por isso são o PT, o Lula e a presidente Dilma. Tenho a grandeza de reconhecer erros e aceitar críticas. Porém, quando vindas de pessoas e instituições e veículos de comunicações sérias e devidamente fundamentadas, estas falas. Não concordo e não aceito, por exemplo, quando vindas de figuras da oposição, onde a única pauta apresentada para o país neste ano foram os pedidos de impeachment à presidenta Dilma. E eu pergunto, qual é a proposta, o que tem trazido para a sociedade brasileira, além do pedido de impeachment da Dilma? Então vamos pensar no desenvolvimento, no crescimento do país, e não somente essa disputa de poder que, infelizmente, está sendo feito diariamente a nível nacional. Então, por isso, não poderia deixar de registrar isso no dia de hoje, neste meu último grande expediente deste ano de 2015. Portanto, colegas vereadores, nós queremos fazer sim o debate político, nós queremos sim discutir um projeto cada vez mais voltado ao povo brasileiro. Queremos discutir sim a alternativa para tirarmos o Brasil desta crise econômica e também essa crise política. Esta que vem afetando vários países, esta crise, não é somente o Brasil. Queremos construir e continuar construindo um projeto de Brasil para todos e para todas os brasileiros e brasileiras. Então, me revolta quando vejo uma figura como o ex-presidente e seu grupo, podemos dizer assim, pedir a renúncia da presidenta Dilma, sendo que quando estiveram no poder, governavam para os seus amiguinhos próximos, seus grupos econômicos que financiavam as suas campanhas e assim por diante. E não para toda a população brasileira do nosso país. O presidente Fernando Henrique entregou o Brasil mais pobre do que assumiu. Não pode ser assim. Trago neste momento um breve relato de algumas ações dos governos Lula e Dilma, que vem dando certo para a maioria da população brasileira e que faz a grande mídia e a oposição raivosa não aceitar as mudanças que realizamos até agora nesse país. Com Lula e Dilma, o Brasil cresceu com distribuição de renda, saiu do mapa da fome e promoveu a inclusão e a ascensão social de milhões de brasileiros. Não podemos negar isso. Também com Lula e Dilma, foram 36 milhões de brasileiros que se mantêm fora da extrema pobreza, graças aos programas que nós todos conhecemos, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família principalmente, que é um grande programa de distribuição de renda. E dentro disso, conforme a ONU e seu estudo, mostra que no passado nós tínhamos 15% da população brasileira passando fome, veja bem. E com estes avanços destas políticas sociais acertadas, na maioria delas,
Nós conseguimos reduzir aquelas pessoas que passam fome no Brasil em 2%. Isto não é pouca coisa. E isso, de fato, dá para nós fazer com toda tranquilidade este reconhecimento. Graças, colegas vereadores, a Lula e Dilma, o Brasil vive um processo de inclusão sem precedentes na história. Com o Bolsa Família, como eu já disse, 36 milhões de brasileiros se mantêm fora da extrema pobreza. Somos hoje um país mais desenvolvido e menos desigual. Enquanto que no mundo, 1% da população mundial detém 50% da riqueza, e em 2008 era 48%. Ou seja, 1% da população brasileira detém 50% da nossa riqueza. E lá em 2008, 1% detinha 48% da nossa riqueza. Isto mostra, infelizmente, um crescimento, Pimentel, um crescimento da concentração de renda no nosso país. Isso não é bom. Isto gera, a concentração de renda, ela gera coisas ruins, coisas que complicam a vida de muitos brasileiros. Então, dá para perceber essa grande concentração de renda, e ao contrário que no Brasil, felizmente, a gente tem percebido a distribuição de renda, a redução da desigualdade social. Mas é muito pouco ainda, é muito pouco. Temos muito chão para andar, temos muito caminho para passar, para nós fazer com que haja realmente uma distribuição de renda. Não podemos ser todos iguais, e sim, temos que realmente fazer políticas de distribuição de renda no nosso país. Quero também aqui entrar dando uma pincelada apenas na área da educação, que assim como aqui no estado o Brizola era muito defensor, traçando políticas de investimentos na educação, o governo federal, através do Lula e da Dilma, também era muito preocupado com isso. Prioridade número 1 dos governos Lula e Dilma, nos últimos 12 anos, era a educação brasileira, que deu um salto de qualidade e começou a construir um caminho de oportunidades e de futuro para mais pessoas, para todos os brasileiros e brasileiras. Podemos ver que o orçamento na área da educação cresceu fortemente, de 18 bilhões, meu amigo Aristeu Dallalana, 18 bilhões em 2002 na área da educação, passou para 115,7 bilhões no ano passado, 2014. Então teve, portanto, um aumento nos investimentos da educação em 218%. Tá bom? Não, não está bom. Tem que priorizar, continuar priorizando, investir ainda mais na educação do nosso país. Em apenas 12 anos, Lula e Dilma criaram 422 escolas técnicas, 3 vezes mais do que fizeram todos os governos anteriores, em mais de um século de história, ou seja, 140 escolas apenas. Em 12 anos se conseguiu fazer mais do que 100 anos de história do nosso país. No caso de universidades, foram criadas 18 universidades federais, 173 campus e programas como o ProUni, que todos nós conhecemos, que dá oportunidade de ensino gratuito para aqueles que muitas vezes não têm renda, não têm condição de fazer faculdade, estão fazendo, filho de operário, filho de operária, filho de domésticas que estão aí estudando graças ao ProUni. Temos também o FIES, que é um financiamento, que democratizaram o acesso ao ensino superior desta forma. Resultado,
O país que levou 5 séculos para ter 3,5 milhões de jovens frequentando a universidade, precisou de apenas 12 anos para chegar aos atuais 7,1 milhões de brasileiros frequentando uma universidade. E falando em universidade, nós temos aqui a UFFS, que está aqui a pleno vapor, com alunos estudando, fazendo medicina e assim por diante. Então, nós temos um exemplo aqui no nosso município de Passo Fundo. Quero aqui também dar uma pincelada na área da saúde. Na área da saúde, o governo federal já contratou 22 mil unidades básicas de saúde, das quais 6.843 já estão concluídas. Inclusive aqui em Passo Fundo, portanto, então, são 6 UBSs inauguradas, concluídas, inauguradas e atendendo já a nossa população de Passo Fundo. Também, as unidades de pronto atendimento, as UPAs, somam 948 unidades, estando 312 concluídas. No PAC 2, com investimentos de 1 bilhão, foram contratadas 495 UPAs, que terão capacidade mensal de até 3,1 milhões de atendimentos. Então, são mais estruturas atendendo a população e mais atendimento à saúde, que é o que precisamos no nosso país. Também na área da saúde, nós temos, a população brasileira conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular, que tem mais de 26 mil farmácias credenciadas em todo o nosso país, cobrindo 3.818 municípios, então com farmácia, Aqui Tem Farmácia Popular. Que no caso a farmácia popular, ela oferece, além de medicamentos gratuitos, outros como descontos de outros medicamentos com descontos de até 90%, além dos gratuitos. A média mensal de pessoas atendidas passou de 1,2 milhões em janeiro de 2011 ainda, para 6 milhões em abril de 2013. Isso são dados mais um pouquinho atrás, mas mostra o crescimento do atendimento nas farmácias populares, com a população, oferecendo para a população medicamentos com desconto e medicamentos de até e também gratuitos. Nós temos também, ainda na área da saúde, o programa Mais Médicos, que coloca à disposição dos municípios médicos pagos com recursos do governo federal, nesse programa Mais Médicos. Passo Fundo também foi beneficiado com o programa Mais Médicos, contando com 8 profissionais, sendo 4 brasileiros e 4 estrangeiros, que vêm atuando na rede municipal de saúde do nosso município de Passo Fundo e que, inclusive, a gente não tem percebido críticas a esses profissionais. Profissionais sérios ali trabalhando, o vereador Paulo Neco, o vereador João Pedro, trabalhando ativamente ali, cumprindo horário, lá nos postos de saúde, nos ambulatórios, e atendendo bem a população. Portanto, até agora, né, não temos ouvido críticas com relação a estes médicos que estão aí atuando no programa Mais Médicos. Mas eu quero aqui, não ficando somente na área da saúde, também entrar na área da habitação. Muito rapidamente, apenas pouca informação eu quero passar aqui, que foi também uma atuação constante do governo Lula e também do governo Dilma, que é o programa Minha Casa Minha Vida, considerado, no caso, pela ONU, como um exemplo para o mundo, o programa Minha Casa Minha Vida. Pelo programa já foram contratadas 3,4 milhões de casas e apartamentos em todo o país, dos quais 1,7 milhões foram entregues beneficiando cerca de 6,8 milhões de brasileiros até agora com este programa Minha Casa Minha Vida. 6,8 milhões de brasileiros. Isso significa dizer que quase essa totalidade não tinham casa para morar, ou viviam com o pai e a mãe, ou viviam numa casa que tinha goteiras, ou viviam em uma casa com extrema dificuldade, e que hoje
estão morando bem, estão morando melhor. Isso tudo, meu amigo Julinho, temos que considerar que o governo federal, neste ponto e em outros também, tem dialogado muito com a população brasileira, com a comunidade organizada, com os movimentos sociais, com as entidades, porque foi a partir dali que surgiram o subsídio para a criação destes programas sociais, como Minha Casa Minha Vida. Ele não caiu do céu. São programas que foram construídos através de diálogos com o governo, com as entidades, e a partir dali se criou esses programas que hoje estão dando certo. Está bom? Digo mais uma vez, não está, temos que avançar ainda mais em todos esses programas, temos que ampliar ainda mais todos esses programas. O que eu quero dizer aqui, e é por isso que eu defendo esse projeto que está sendo construído no Brasil, uma sociedade brasileira, eu defendo porque é um projeto que nós estamos no caminho certo. Basta nós conseguirmos avançar com mais rapidez e conseguirmos com firmeza sair dessa crise econômica, sair dessa crise principal política que está aí e continuar avançando de maneira acelerada para nós melhorar ainda mais a vida da população brasileira. Quero passar aqui também um outro tema, que é a questão da agricultura. Tem um programa que muito pouco tem se falado ultimamente, mas que deu muito resultado, que foi o programa Luz para Todos, que foi criado em 2003 pelo governo Lula, quando Dilma era ministra de Minas e Energia. 15,2 milhões de brasileiros conquistaram o acesso à energia elétrica. Imagine você morando nos rincões do Brasil, lá no interior, principalmente, e não ter energia elétrica para ligar uma televisão, ligar uma geladeira, para manter os alimentos, não ter uma televisão para moer uma ração para os animais, para produzir mais alimentos. Imaginem isso. Isso foi atacado, isso foi melhorado com esse programa Luz para Todos no nosso Brasil. E, de fato, isso também movimentou e melhorou a vida de muitos brasileiros. No caso aqui, 15,2 milhões de brasileiros. No campo da agricultura familiar também, responsável, no caso, por 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa, a agricultura familiar tornou-se com Lula e Dilma, setor estratégico para o desenvolvimento do país. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, por exemplo, já existia, mas, mesmo existindo, vereadora Cláudia, apenas 76% dos estabelecimentos familiares não tinham acesso a ele. Lula e Dilma levaram o Pronaf ao Brasil inteiro e multiplicaram por mais de 10 vezes o volume do crédito, que saltou de 2,2 bilhões em 2002 para 24 bilhões em 2014 e 2015. Passando agora, então, para 2016, são 26 bilhões de reais liberados para esse programa, que é o programa do Pronaf, que dá acesso, dá ajuda financeira aí para os agricultores produzirem alimento. Então, é um programa que temos que reconhecer no nosso país. Mas, vereadora Cláudia, com muita satisfação eu quero ouvi-la. Obrigada, vereador. Não poderia deixar de fazer uma fala aqui do seu grande expediente, lhe parabenizar, dizer que para nós, do Partido dos Trabalhadores, fazer esse relato histórico nos acalenta um pouco no momento em que estamos vivendo. Porque, de fato, tudo isso que o senhor nos trouxe, eles não são só números. São pessoas que têm identidade, que têm certidão de nascimento, que tiveram suas vidas mudadas e modificadas. A gente sabe o quão bom foi o nosso projeto ao país. Tenho que deixar aqui também dito que, em meio a essa crise política que vivemos uma crise política, econômica, moral,
a crise ela se está instalada, mas que nós temos a certeza, nós dos partidos dos trabalhadores, nós temos a certeza do nosso papel e do nosso projeto que transformou o Brasil. Dizer que, diferente do que as pessoas falam, nós, petistas aqui do Rio Grande do Sul, não compactuamos com aqueles corruptos lá de cima. Então, vir aqui falar de José Dirceu, nos cobrar alguma coisa, não vai adiantar, porque nem os conhecemos e fizemos uma força enorme para poder que eles se afastem do partido, para que, de fato, o nosso partido reconheça sujeitos como cânceres dentro do nosso partido. Mas o nosso partido, de fato, mudou o país. E outra coisa que eu tenho que dizer aqui é que essa casa, geralmente, nós somos atacados por alguns colegas, né, que geralmente falam da corrupção, da roubalheira, mas até agora, vereador Rui Lorenzato, eu tenho certeza que o seu grande expediente vai repercutir aqui na fala de alguns colegas. Ninguém falou no Cunha até agora. Não houve uma discussão aqui, eu não escutei até agora. Que estão nos jornais, comprovado, enfim, aí o silêncio paira. Mas o PT continua sendo o maior culpado da corrupção. E aí aparecem vários outros de todos os partidos. Mas o PT continua sendo o culpado da corrupção. Então, eu queria deixar esse registro e dizer que sim, parabéns por ter nos lembrado da mudança que o nosso país teve com o nosso partido e com muitos partidos aliados. Né? Não fizemos isso sozinhos, fizemos junto com muito partido. Pena que isso que agora não é reconhecido. Muito obrigado, vereadora Cláudia. Passa, vereador Isamar, rapidamente. Vereador Rui, quero lhe cumprimentar pelo seu grande expediente e não poderia deixar de dizer que realmente, antes deste governo do Partido dos Trabalhadores, nós não víamos governo algum fazer qualquer tipo de investimento na área social. Os programas e os projetos não eram voltados para as classes trabalhadoras, para as classes menos favorecidas do país. E nós vimos a redistribuição de renda de forma que todos saíram ganhando, inclusive os ricos desse país. Nós sabemos das deficiências desse governo, nós sabemos da grandeza continental desse país. E não é possível que um governo, que um partido sozinho possa levar a política adiante. Por isso é importante sempre ter os aliados. Infelizmente, nessas alianças é que vêm as más companhias, como já foi dito por alguns políticos, e dessas más companhias se traduzem, muitas vezes, na grande corrupção que assola esse país. Mas antes deste governo, do governo PT, nós não víamos ricos serem presos, engravatados serem presos. Hoje, nós podemos ter a satisfação de ver muitos engravatados e políticos presos, coisa que não acontecia antes. Esperamos que o senhor Eduardo Cunha, com toda a comprovação da sua participação na corrupção ativa da Petrobras, ele e a sua família, agora com provas substanciais, esperamos que haja uma ação rápida também com relação ao Eduardo Cunha, como tem sido feito com relação aos membros e às pessoas ligadas ao PT. É o que nós esperamos, muito importante, senhor grande expediente. Parabéns. Muito obrigado, vereador Isamar. Muito bem lembrada a sua fala, e também eu quero me reportar também na fala da vereadora Cláudia. Antes também saudar a presença do nosso amigo e presidente do Partido dos Trabalhadores, Neri Gomes, aqui presente, acompanhando a sessão de hoje. Senhor presidente, também eu poderia somar aí, senhor presidente, os 3 minutos que eu tenho direito também para nós fazer uma fala em cima desta provocação, no bom sentido, da vereadora Cláudia, vereador Isamar, com relação à corrupção. Eu vou pular aqui, eu tinha mais coisas para falar, mas quero pular aqui e entrar na questão da corrupção mesmo, do nosso país, que muito se fala. Escutamos no dia a dia fortes comentários da grande mídia conservadora, da oposição e da elite brasileira, que o problema da corrupção é culpa deste governo do PT. Mas isso não passa de uma disputa de poder. É um governo que está atacando a corrupção, e isso está mesmo através dos movimentos que foram feitos até agora, que está fortemente atacando a corrupção no nosso país. Graças às movimentações
do governo Dilma, que estamos atacando, sim, a corrupção no país. O combate à corrupção tornou-se pela primeira vez na história uma ação permanente de Estado. Antes eram raras as manchetes de jornais denunciando escândalos, porque os malfeitos eram quase sempre varridos por debaixo do tapete ou engavetados. Muitas vezes nós não ficávamos sabendo. Inclusive, até faz lembrar aqui que o Procurador-Geral da República, na época do Fernando Henrique, do representante da nossa elite brasileira, não era Procurador-Geral da República, ele era o Engavetador-Geral da República. Era por isso, porque ele engavetava, porque ele escondia a corrupção, muito ao contrário do que está sendo feito hoje. E nós estamos sendo acusados de corruptos. Mas estamos, sim, atacando a corrupção do nosso país. E a partir da chegada, então, de Lula na presidência, em 2003, a prevenção e o combate à corrupção tornaram-se prioridade, por meio de ação articulada entre os diversos órgãos do governo federal, com transparência e incentivo à participação da sociedade civil. Medidas efetivas começaram a ser tomadas e não pararam mais. Vejamos alguns exemplos. Com Lula e Dilma, o combate à corrupção torna política de Estado, como eu já disse. A CGU fiscalizou 2.144 municípios, resultando em 4.847 servidores públicos federais foram expulsos por envolvimento em irregularidade. Num único ano, em 2012, se recuperou 468 milhões desviados dos cofres públicos. Isso ocorreu porque o governo Lula e Dilma deram condições para a Polícia Federal trabalhar, passando seu orçamento, no caso, de 1,8 bilhões em 2002 para 4,7 bilhões em 2013, dando condições realmente e soltando o freio de mão da Polícia Federal trabalhar, agir e atuar e combater a corrupção do nosso país. Com isso apareceram resultados concretos. A Polícia Federal realizou 2.226 operações, enquanto que anteriormente, na época do Fernando Henrique, foram feitas apenas 48 operações da Polícia Federal. Essas operações resultaram em 24.881 prisões, entre as quais 2.351 servidores públicos e 119 policiais federais foram presos através destas ações. Mas o meu tempo está encerrando, a campainha já me avisou, são ações concretas, são ações realmente de combate à corrupção, coisa que esse governo